Como seguir as normas de formatação? No vídeo de hoje, a gente não vai entrar no detalhe do que uma norma fala sobre uma coisa específica ou outra, como que se faz a legenda de uma figura. Não, a gente vai falar das normas no geral. Como seguir? Primeiro, antes disso ainda, como escolher? É obedecer à instrução da editora, da revista, da instituição. Elas vão indicar uma norma. Não adianta falar que gosta ou não gosta. Se você quer publicar naquela revista, por exemplo, o editor daquela revista tem o poder de rejeitar o seu artigo se não seguir a norma. Esse é um dos pontos de pouca liberdade, né, ou nenhuma, dos autores. Então, uma vez definida a norma, que é uma decisão geralmente não do autor, como utilizá-la? Pois bem, a norma ela pode ser, no caso de uma revista, indicada, principalmente para referências e citações, junto com instruções da própria revista. Então, as revistas costumam ter uma aba de instruções para autores. Elas fornecem modelos próprios também para você ir e colocar o seu artigo formatado da forma que elas querem. Mas, no geral, elas indicam ali a de citação, pelo menos. Seguir é obedecer a norma de maneira consistente. Então, se a revista fala que a figura tem que ser FIG, por exemplo, só a abreviação de figura, não adianta você... não, eu gosto que seja figura. Você está seguindo uma norma, você não está elaborando uma norma. E aí é de maneira consistente. Uma dica para formatar o seu texto é ler a norma antes de produzir e tentar já ir fazendo a partir dos preceitos do que aquela revista quer, o TCC, enfim, você já tentar fazer no modelo ali da revista, mas sem se preocupar tanto a ponto de travar a sua escrita. Porque no final você tem a fase de revisão, de formatação. Não confundir essas fases para uma não atrapalhar a outra. Durante a fase de formatação, que é o momento, agora sim eu vou colocar os detalhes, tudo na norma. Ir de maneira consistente. Por exemplo, vou conferir todas as figuras. O que diz a norma? É em cima da figura, é embaixo, é centralizado, é à direita, é à esquerda, é com figura escrito negrito, é figura escrito com o número e depois o ponto, é hífen depois. Qual que estão me pedindo? Beleza, é essa estrutura. Mentalizei bem. Posso copiar um exemplo, as normas geralmente trazem exemplos, inclusive. E ir observando todo o meu texto e tendo atenção a cada elemento. Então, o F da figura está maiúsculo, então aqui vai ser tudo maiúsculo. Aí você vai de baixo a cima, só na figura. Pode usar o buscador de texto, figura, para observar todas as figuras e garantir que está do jeitinho que a norma pediu. Depois, tabelas. O que fala sobre tabela? Como que tem que ser? E aí vai em todas, de maneira consistente, verificando. Dessa forma, você ir em todas as figuras, depois ir em todas as tabelas, você garante, por exemplo, a numeração adequada. Pode usar referência cruzada no Word, pesquisar sobre isso, é interessante também. Mas uma forma consistente é observar. Então, parágrafos. Qual é o tamanho de parágrafo? Observo se todos os parágrafos estão... Os títulos das sessões, desculpa. Se todos estão do mesmo tamanho, do mesmo formato. É tudo em caixa alta? Não.
observa todos os títulos. Então, a principal dica, né, orientação que eu dou é, primeiro, já tentar, se você já sabe qual é a revista, ou no caso de uma instituição, aluno do IFMG já tem um modelo de TAI, dê uma olhada. A gente vai estudar depois o manual de normalização do IFMG. Já tenta fazer próximo do que é exigido pela norma. Mas depois tem que fazer essa conferência ponto a ponto. Títulos, a formatação dos parágrafos, para não esquecer nenhum deles, por exemplo, com uma letra diferente, ou não justificado, ir olhando todos os parágrafos. Como são muitos detalhes para cada elemento, por exemplo, figura, o texto tem que estar acima ou abaixo, segundo a norma que você estiver seguindo. Se você estiver olhando tudo de uma vez, eu já vou vendo título, figura, parágrafo, texto, a chance de você deixar passar alguma coisa é maior. Formatação, eu diria que a principal virtude é a paciência mesmo de seguir o que é pedido, né? Podemos usar alguns recursos tecnológicos a nosso favor. Por exemplo, os modelos. O modelo é já o texto formatado, um texto elaborado de acordo com a norma, em que você vai substituindo o que está ali pelo seu texto. Isso facilita bastante o trabalho. E aí o que está ali, por exemplo, marcado como vermelho, ou geralmente outra cor, precisa ser ou apagado ou substituído de acordo com a própria instrução. Então, o modelo, ele geralmente a instrução está dentro dele. Você lê ele, vai seguindo, substituindo pelo seu texto. Facilita bastante quando tem essa opção de modelo. Em relação às citações e referências, cabe a gente fazer um parênteses, porque é um pouco mais complexo e as pessoas geralmente têm dúvida. Citação é dentro do seu texto. Ela indica a origem da ideia. Não é a origem do texto, é a origem da ideia. Nós temos a citação direta e a indireta. A citação direta é que tem o texto literal. Ela precisa ir entre aspas, se for menor, no caso da ABNT, e maior, ela fica com um recuo, indicando claramente que é um texto de outra pessoa, inserido dentro do seu texto. Mas tem a indireta, que você está citando a ideia de alguém. E aí você escreve com as suas palavras, parafraseando, e o autor fica ali indicado entre parênteses apenas. Indireto também é quando você nomeia os autores. Segundo fulano, Beltrano, 2024, 2025, tal ideia que esses autores apresentam. E aí é fora das aspas também, porque são as suas palavras, é você que está escrevendo o texto. Então, aspas e recuo é quando são textos de outras pessoas. Ali pode ter ocorrido o famoso Ctrl+C, Ctrl+V. Na outra parte, já não, é parafraseado. Ok? Outro recurso tecnológico, além do modelo, são os gestores bibliográficos. Nós temos, por exemplo, Mendeley, Zotero. São bibliotecas que você pode organizar, você vai colocando os artigos ali dentro e ele insere de maneira automática nos seus textos, através de plugins que você usa, a citação. Tem uma vantagem muito grande, por exemplo, de já manter a coerência da citação e da referência, porque às vezes
é passível de você esquecer, citou alguém, mas esqueceu de colocar a referência, e o gestor auxilia nesse processo. Eu sugiro muito você aprender a usar um gestor bibliográfico, pode te ajudar bastante aí na sua carreira acadêmica e futuramente, se você quiser adentrar no mundo da pesquisa. Vale a pena investir. Referências, já falando sobre elas, é informação extra, por isso que ela é um elemento, vamos lembrar, pós-textual. Mas ela é necessária, ela é obrigatória. A citação tem elementos básicos. Nome, autor, no caso da citação direta, a indicação da página. Mas na referência você dá a informação completa para que, se alguém tiver o interesse de verificar a fonte direta daquela informação, ela vai na referência, ele vai ter links, o título da obra, a informação completa para ela ser localizada e consultada. Ela é listada, a formatação dela vai depender do que está sendo seguido. Mas geralmente nós temos nome dos autores, o título da obra, o ano em que ela foi publicada, onde ela foi publicada, volume, páginas. Esses são os elementos principais. E o link também, já ia esquecendo. O link de acesso, principalmente hoje em dia com os artigos, esse é um elemento que aparece frequentemente, a não ser livros, né, físicos. Ok? Como usar a norma não tem tanto segredo, tem que ter mais consistência, paciência, e você pode usar alguns recursos tecnológicos a seu favor. Na próxima aula a gente vai falar sobre o manual de normalização no IFMG, que vai te ajudar muito, estudante de direito. Até lá!